Você já imaginou perder tudo para surpreendentemente ganhar ainda mais? Parece contraditório, não é? Mas estou aqui para quebrar esse mito e revelar como o inesperado se tornou o maior presente da minha vida. Prepare-se para descobrir um segredo que vai além da lógica convencional. Uma história que promete transformar sua percepção sobre adversidades e bênçãos. Se você busca inspiração e uma reviravolta impressionante, não vá a lugar algum. Esta narrativa não só vai abrir sua mente, mas também alimentar sua alma com uma dose de esperança e curiosidade. Vamos juntos desvendar como as maiores provações podem esconder os caminhos mais luminosos para uma vida abençoada. Você já parou para pensar no que significa ter tudo e, em um único dia, perder absolutamente tudo? Eu sei bem o que é isso. Meu nome é Jó, e esta é a minha história. Era considerado o homem mais influente entre todos os habitantes do leste, vivendo na terra de Uz. Possuía um patrimônio invejável, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e uma legião de servos à minha disposição. Além disso, fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu tinha um profundo respeito por Deus e evitava todo tipo de mal. Sempre que meus filhos organizavam banquetes em suas casas, convidando suas irmãs para compartilhar de comidas e bebidas, eu tomava providências para que fossem purificados. Logo ao amanhecer, eu oferecia um sacrifício queimado em nome de cada um deles, pensando que talvez meus filhos tivessem pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Num dia específico, enquanto meus filhos e filhas celebravam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou até mim trazendo notícias devastadoras. Os bois estavam arando e os jumentos pastando nas proximidades quando os sabeus os atacaram, levando-os embora. Eles mataram os servos à espada. E eu fui o único que conseguiu escapar para contar a você. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro apareceu, dizendo que o fogo de Deus caiu dos céus, queimando as ovelhas e os servos, e que ele era o único sobrevivente para relatar o ocorrido. Ainda estava eu absorvendo essa notícia quando mais um mensageiro chegou, informando que os caldeus formaram 3 grupos de assalto e atacaram seus camelos, levando-os embora. Eles mataram os servos à espada e, novamente, eu era o único que havia escapado para trazer essa notícia. E como se não bastasse, um 4º mensageiro chegou, trazendo a notícia mais dolorosa de todas. Seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento fortíssimo veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Essa sequência de eventos trágicos não apenas testou minha fé, mas também mudou o curso da minha vida para sempre. Acompanhe essa jornada de perdas inimagináveis, mas também de uma fé inabalável, enquanto eu compartilho com vocês, detalhe por detalhe, como enfrentei o maior desafio da minha existência. Ela desabou sobre eles e estão mortos. Eu sou o único que escapou para contar a você. Eu estava despedaçado. Em descrença, rasguei minha roupa e raspei minha cabeça. Caí no chão, lamentando e em dor, pois meu maior medo havia se concretizado. Peguei um caco de cerâmica e me raspei com ele enquanto me sentava entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra." Essas foram as palavras que minha própria esposa me dirigiu. Eu respondi: "Você fala como uma tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal?" Em tudo isso não culpei Deus por injustiça. Não pequei com minhas palavras. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar souberam de todas as minhas tribulações, saíram de suas casas e combinaram de se encontrar para me consolar e me oferecer simpatia. Todos eles eram mais velhos do que eu. Quando me viram de longe, mal puderam me reconhecer. Começaram a chorar alto, rasgaram suas roupas e jogaram pó sobre suas cabeças. Então, sentaram-se comigo no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viam o quão grande era o meu sofrimento. Eu abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: "Que pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, um menino foi concebido. Que aquele dia se transforme em trevas. Que Deus lá de cima não se importe com ele. Que nenhuma luz brilhe sobre ele." Comecei a questionar tudo. Por que é dada a vida aos que estão em miséria, e vida aos amargurados de alma, aqueles que anseiam pela morte que não vem?
que a procuram mais do que a tesouros escondidos, que se enchem de alegria e exultam quando alcançam a sepultura? Porque é dada a vida ao homem cujo caminho está oculto, a quem Deus cercou. Meu alimento diário tornou-se suspiros e meus gemidos fluíam como água. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava, aconteceu comigo. Esta não é apenas um relato de perdas e sofrimento, mas também uma profunda reflexão sobre a fé, a resiliência e a busca por significado diante das adversidades mais severas. Convido vocês a refletirem comigo sobre essas questões universais, enquanto compartilhamos juntos esta jornada de Jó, repleta de desafios, mas também de aprendizados profundos sobre a condição humana. Eu não tinha paz, nem sossego. Não tinha descanso, apenas tumulto. Meu espírito estava quebrado. Meus dias abreviados. O túmulo me aguardava. Os zombadores me cercavam. Meus olhos tinham que suportar a hostilidade deles. Eu orei. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem mais poderá ser meu fiador? Meus olhos se turvaram de tristeza. Meu corpo era apenas uma sombra do que fora. Meus dias se passaram. Meus projetos estavam despedaçados. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, tentaram me consolar. Como todos os amigos, pretendiam me fortalecer em meu sofrimento. Também deram suas opiniões sobre o assunto, discorrendo sobre por que Deus permite que as pessoas sofram. Acreditavam que eu estava sofrendo por ter feito algo errado. Assim, me incentivaram repetidamente a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor devia ser devido a algum pecado que cometi, recomendando que eu buscasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram que eu devo ter praticado algum mal para provocar a justiça de Deus, argumentando que eu deveria tentar demonstrar um comportamento mais inocente. Bildade supôs que meus próprios filhos provocaram suas mortes. Ainda pior, Zofar questionou: todas essas palavras ficarão sem resposta? Esse falador será justificado? Suas palavras vãs reduzirão os outros ao silêncio? Ninguém te repreenderá quando zombas? Você diz a Deus: minhas crenças são impecáveis e sou puro aos teus olhos. Oh, como eu desejo que Deus falasse, que Ele abrisse seus lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem 2 lados. Saiba disso. Deus até esqueceu alguns dos seus pecados. Minhas crenças são impecáveis e sou puro aos teus olhos. Oh, como eu desejo que Deus falasse, que Ele abrisse seus lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem 2 lados. Saiba disso. Deus até esqueceu alguns dos seus pecados. Com certeza, Ele reconhece os enganadores e, ao ver o mal, não fica indiferente. No entanto, se você dedicar seu coração a Ele e estender suas mãos em súplica, se afastar do pecado que carrega em suas mãos e não permitir que o mal habite em sua morada, então, livre de culpa, você erguerá seu rosto. Estará firme e sem medo. Certamente esquecerá suas tribulações, lembrando-as apenas como águas que passaram. Eles presumiram que meus problemas eram um sinal claro do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Chegou um momento em que me cansei deles. Disse-lhes: sem dúvida vocês são as únicas pessoas que importam e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho mente. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe de todas essas coisas? Tornei-me motivo de chacota para meus amigos, embora tenha clamado a Deus e Ele tenha respondido. Um mero motivo de riso, embora justo e íntegro. Mas desejo falar com o Todo-Poderoso e discutir minha causa diante de Deus. Vocês, por outro lado, me difamam com mentiras. São médicos inúteis, todos vocês. Se ao menos ficassem completamente em silêncio, isso seria sabedoria para vocês. Ouçam agora meu argumento e escutem os apelos de meus lábios. Vocês falarão maldosamente em nome de Deus? Falarão enganosamente por Ele? Mostrarão parcialidade por Ele? Defenderão a causa de Deus? Será que acabaria bem se Ele os examinasse? Poderiam enganá-lo como enganariam um mortal? Ele certamente os chamaria à responsabilidade se demonstrassem parcialidade secretamente. O esplendor dele não os aterrorizaria. O temor dele não cairia sobre vocês. Ainda que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Esta parte do discurso de Jó destaca sua firmeza e fé inabalável.
mesmo diante das acusações e conselhos mal direcionados de seus amigos. Ele se mantém firme na sua integridade e na sua relação com Deus, desafiando a visão simplista de que todo sofrimento é resultado direto do pecado. Jó nos ensina sobre a complexidade da vida, a importância da fé verdadeira e a coragem de manter nossas convicções, mesmo quando confrontados com incompreensão ou julgamento injusto. Certamente defenderei meus caminhos diante dele. De fato, isso resultará na minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria comparecer perante ele. Agora que preparei minha defesa, sei que serei justificado. Alguém pode me acusar de algo? Se sim, ficarei em silêncio e aceitarei a morte. Peço apenas duas coisas a Deus, e então não me esconderei dele. Afaste de mim a sua mão e pare de me assustar com seus terrores. Então convoque-me e eu responderei, ou deixe-me falar e tu me responda. Quantos erros e pecados cometi? Estava mais do que pronto para enfrentar Deus, pediria que ele me mostrasse minha falta e meu pecado. Deus, por que escondes tua face e me consideras teu inimigo? Prendes meus pés em grilhões, vigias todos os meus caminhos, marcando os solados dos meus pés. O sofrimento foi demais para mim, e agora estou amargurado, ansioso e assustado. Lamento a injustiça de Deus permitir que pessoas más prosperem enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Quero enfrentar Deus e protestar, mas não consigo encontrá-lo fisicamente. Disse aos meus amigos: tão certo como Deus vive, que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que amargurou minha vida enquanto eu tiver vida dentro de mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada perverso, e minha língua não pronunciará mentiras. Nunca admitirei que vocês estão certos. Até morrer não negarei minha integridade. Manterei minha inocência e nunca a abandonarei. Minha consciência não me repreenderá enquanto eu viver. Eventualmente o Senhor intervém. É muito difícil se defender quando se está em tal miséria. Esta parte da história de Jó destaca sua determinação em manter sua integridade e sua fé, apesar das adversidades extremas e do sofrimento. Ele desafia a visão de seus amigos e se mantém firme na crença de sua própria justiça, mostrando uma profunda confiança em Deus, mesmo quando questiona as razões de seu sofrimento. A intervenção divina, no final, traz uma nova perspectiva sobre o sofrimento e a justiça, reforçando a complexidade da relação entre a humanidade e o divino. Qual foi a minha maior dor? Foi física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado, exausto e em dor excruciante. Minha dor também era social. Devido à minha aparência física e ao fato de a comunidade local estar ciente da minha recente tragédia, tornei-me um excluído social. As pessoas atravessavam a rua para evitar conversar comigo, já que eu me sentava no monte de cinzas na extremidade da vila. Até os adolescentes riam de mim. Minha dor era também mental. Enfrentei a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo, especialmente porque não parecia haver nada no meu passado que justificasse isso. Minha dor era também espiritual. Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois me sentia cortado de Deus. Essa era a verdadeira dor mais excruciante. O sofrimento é muito mais agonizante se acreditamos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando finalmente consegui falar com Deus, as coisas não aconteceram como planejado. Durante meus discursos, 36 vezes pedi a Deus para falar com Ele. Agora recebi o meu desejo. O Senhor então falou comigo. Ele disse: quem é este que escurece o meu plano com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu o questionarei e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Diga-me se você entende. Quem definiu suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu a linha de medida sobre ela? Sobre o que foram fixadas suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem fechou o mar com portas quando ele irrompeu do ventre? Quando eu fiz das nuvens sua vestimenta e o envolvi em densas trevas? Quando eu estabeleci limites para ele e coloquei portas e barras e disse: até aqui você virá, e não mais adiante. Aqui se deterão suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou o lugar à aurora,
para que ela pegasse a terra pelas bordas e sacudisse os ímpios fora dela? A terra toma forma como argila sob um selo. Essa resposta divina a Jó não apenas desafia a compreensão humana sobre o sofrimento e a justiça, mas também ressalta a soberania e a magnitude de Deus, lembrando-nos de nossa posição limitada diante do infinito. Através dessa interação, Jó, e por extensão todos nós, somos convidados a refletir sobre a humildade, a fé e a confiança na ordem divina das coisas, mesmo quando não compreendemos completamente os desígnios de Deus. As características da terra se destacam como as de uma vestimenta. Aquele que discute com o Todo-Poderoso corrigirá ele? Quem acusa Deus que responda? Eu respondi ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. O Senhor replicou: você desacreditaria a minha justiça? Condenar-me-ia para justificar-se? Você tem um braço como o de Deus e pode a sua voz trovejar como a dele? Então adorne-se de glória e esplendor, e vista-se de honra e majestia. Libere a fúria de sua ira. Olhe para todos os orgulhosos e abata-os. Olhe para todos os orgulhosos e humilhe-os. Esmague os ímpios onde eles estão. Enterre-os todos na poeira juntos. Cubra seus rostos no túmulo. Então eu mesmo admitirei que a sua própria mão direita pode salvar você. Observe o bimote que eu fiz como a você e que se alimenta de grama como um boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos de sua barriga. Seu rabo balança como um cedro. Os tendões de suas coxas são firmemente unidos. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Ele é o primeiro entre as obras de Deus. Contudo, seu Criador pode aproximar-se dele com sua espada. As colinas trazem-lhe sua produção, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob as plantas de lótus ele se deita, escondido entre os juncos no pântano. Os lótus o escondem com sua sombra. Essa parte do diálogo entre Deus e Jó destaca a imensa diferença entre a compreensão e o poder humanos em comparação com os de Deus. Através da descrição do Beimote, uma criatura de força incomparável, Deus ilustra não apenas a maravilha de suas criações, mas também sua soberania sobre elas. Isso serve como um lembrete humilde de nossa posição no universo e da confiança que devemos ter na justiça e no poder divinos, mesmo diante de perguntas sem resposta e sofrimentos insondáveis. Os álamos junto ao riacho o cercam. Um rio caudaloso não o assusta. Ele está seguro, mesmo que o Jordão transborde contra sua boca. Quem pode capturá-lo com os olhos ou prendê-lo e furar seu nariz? Eu caí no chão e disse: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Perguntaste: quem é este que obscurece meus planos sem conhecimento? Certamente falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Disseste: ouça agora e eu falarei. Eu o questionarei e você me responderá. Meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te viram. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor instruiu meus amigos a oferecerem um holocausto e a mim para orar por eles, pois estava irado com eles por não terem falado a verdade sobre ele. Nas 2 vezes em que Deus fala comigo, ocorre no meio de uma tempestade. Deus me lembrou que Ele é o Criador de tudo. Deus percorre sua atividade impressionante de criar e sustentar o mundo, perguntando-me se eu poderia igualar a essa obra. O Senhor termina perguntando se eu estava em posição de julgar, dizendo-me que é impertinente da minha parte acreditar que Ele deveria se explicar para mim. Fui feito para me sentir muito pequeno. Como servo de Deus, fui justificado. Meus 3 amigos, por outro lado, são severamente repreendidos por Deus. O Senhor diz que eles não falaram corretamente sobre mim. O notável sobre os 2 encontros de Deus comigo é que Ele ainda não responde às minhas perguntas. Orei pelos meus amigos e o Senhor restaurou minha sorte e me deu o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs e todos que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Essa conclusão da história de Jó nos ensina sobre a humildade, a fé e a restauração. Mesmo sem ter todas as respostas para suas perguntas,
Jó reconhece a soberania e a grandeza de Deus. Arrepende-se e é restaurado em sua fortuna e relações. Eles vieram ao meu encontro, cada um trazendo palavras de conforto e consolo. E não pararam por aí. Cada um me presenteou com uma peça de prata e um anel de ouro, gestos que tocaram profundamente o meu coração. E sabe, a segunda metade da minha vida foi incrivelmente mais abençoada do que a primeira. Imagina só, acabei tendo 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. E não para por aí, também fui agraciado com 7 filhos e 3 filhas. Essa reviravolta na minha vida me fez refletir sobre como, às vezes, após as tempestades mais turbulentas, vem a bonança mais serena e gratificante. A generosidade e a bondade daqueles ao meu redor, somadas às bênçãos inesperadas, transformaram completamente minha trajetória. E o mais impressionante é que a prosperidade não se limitou apenas aos bens materiais. A riqueza verdadeira veio na forma de momentos compartilhados, risadas e histórias contadas ao redor da fogueira, com meus filhos e netos crescendo em um ambiente de amor e abundância. Essa fase da minha vida, repleta de alegrias e conquistas, me ensinou uma lição valiosa: a importância de manter a fé e a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Aprendi que, por mais escura que a noite possa parecer, o amanhecer está sempre a caminho, trazendo consigo novas possibilidades e bênçãos. E assim, contra todas as expectativas, descobrimos juntos que, mesmo nas maiores adversidades, podemos encontrar bênçãos inimagináveis. Mas deixe-me contar um segredo. Esta história é apenas o começo. Em nosso canal, cada vídeo é uma nova jornada, repleta de reviravoltas, aprendizados e inspirações que desafiam o convencional. Se você se emocionou, se surpreendeu ou se viu refletindo sobre a sua própria vida, saiba que há muito mais esperando por você. Não fique de fora dessa comunidade que cresce a cada dia, unida pela busca de histórias que transformam. Inscreva-se agora, ative as notificações e seja o primeiro a embarcar nas próximas aventuras que temos a compartilhar. E se esta história tocou seu coração, imagine o impacto que pode ter na vida de outras pessoas. Compartilhe em suas redes sociais, deixe seu like e nos conte nos comentários. Qual foi o momento que mais marcou você? Lembre-se, cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento nos ajuda a levar essas mensagens poderosas para mais e mais pessoas. Juntos, podemos inspirar mudanças, espalhar esperança e iluminar os cantos mais escuros com histórias de superação e fé. Então você vem conosco? Porque a próxima história pode ser exatamente o que você ou alguém que você ama precisa ouvir. Até lá, continue buscando a luz, mesmo nos momentos mais sombrios, e saiba que neste canal você nunca está sozinho.